Olá, nono ano, estamos aí para mais uma videoaula de História. Na última videoaula nós estudamos, a primeira parte aí do governo JK, de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que governou o Brasil com uma visão nacional desenvolvimentista, tanto que o lema de campanha dele era 50 anos em 5, em que ele pretendia desenvolver o Brasil 50 anos nos seus 5 anos de mandato. E uma das grandes realizações de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, que é o que nós vamos estudar na videoaula de hoje, beleza? Então, era um projeto ambicioso, Você construir uma nova capital é uma coisa, não é fácil, Não é uma coisa fácil de se fazer. Mas era naquele momento necessário, porque a cidade do Rio de Janeiro não era uma cidade bem estruturada para ser a capital do Brasil, com todo o movimento de políticos e de funcionários, então a cidade do Rio de Janeiro não tinha estrutura para isso, então era necessário uma nova capital. E foi escolhida a região central do Brasil, para integrar as outras regiões, por exemplo, a região centro-oeste, que era, naquele período, uma região mais afastada dos grandes centros, que era São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então, daí veio a ideia de construir Brasília lá na região central do Brasil. Isso aconteceu entre os anos de 1957 e o ano de 1960, que foi o período do governo JK. Beleza? Foi escolhido para construir Brasília o arquiteto Oscar Niemeyer, que era um arquiteto de uma visão bastante futurista, tanto que vocês podem ver lá, vou colocar aqui algumas fotos de Brasília, vocês veem que não é uma arquitetura muito comum, sobretudo para aquela época. Uma curiosidade, que eu não sei se vocês sabem disso, a cidade de Brasília ela tem o formato de um avião, tanto que as regiões da cidade são chamadas de asa, tem asa norte, asa sul, porque a estrutura da cidade ela tem um formato de um avião. Vou colocar uma imagem aqui da cidade para vocês perceberem isso. Para a construção de Brasília, isso movimentou muito a economia, então muitas empresas construtoras foram para lá e contratou-se muita gente, sobretudo do Nordeste, que mudaram lá para a região de Brasília para trabalhar nas construções. Esses nordestinos que foram para Brasília, eles receberam o apelido de candangos, e formaram as cidades satélites, que são as cidades que ficam no entorno da cidade de Brasília. Essas cidades elas foram ocupadas por esses candangos, que eram esses trabalhadores que foram lá para Brasília. Construir uma cidade do porte de Brasília, claro que não é barato, E adivinhe de onde JK tirou o dinheiro para construir essas cidades? Foi de empréstimos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos, Então o que acontece? Isso aumenta a dívida externa brasileira, que já não era pequena, Então, para ajudar a equilibrar a economia, o que Juscelino Kubitschek fez? Solicitou mais empréstimos aos Estados Unidos. Só que agora os Estados Unidos impuseram condições para conceder esses empréstimos. E qual foi a condição? Que esses empréstimos fossem recorridos ao Fundo Monetário Internacional, que é um banco internacional que tem esse objetivo de emprestar dinheiro para países em desenvolvimento. Só que o FMI, quando ele empresta dinheiro para um país, ele impõe condições ao país. O país ele tem que cumprir uma série de metas econômicas como garantia de que o país vai ter condições de pagar pelo empréstimo. E a exigência que o FMI fez para o Brasil foi que controlasse a inflação, que os preços das coisas parassem de subir. Isso gera instabilidade econômica no país, porque os preços das coisas sobem. É algo natural numa economia livre. Então, um governo que controla a inflação geralmente aumenta ainda mais as dívidas do país. Juscelino Kubitschek, o que ele fez? Ele pegou o empréstimo, mas não cumpriu o compromisso que ele tinha feito com o FMI. E isso colocou o Brasil numa crise econômica ainda maior e ainda mais séria. Então, quando ele deixou o governo com duas marcas. A primeira delas, a construção de Brasília, e a segunda, uma grave crise econômica. Beleza? Uma curiosidade que está aí na página 23, essa década de 50 foi uma década marcada por uma efervescência cultural muito grande. Naquele tempo, o principal meio de comunicação era o rádio. A TV tinha acabado de chegar no Brasil naquele período, então a TV ainda não era algo muito comum.
mas o rádio estava presente em todos os lares, né? Então tinham destaque as cantoras do rádio, né? Vocês estão vendo na foto aí, Carmen Miranda, foi uma cantora da época que fez muito sucesso, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? E em outros países do mundo. Também nesse período surgiu a Bossa Nova. Bossa Nova é um ritmo musical que é uma mistura, né, de samba com jazz, né? É um samba mais leve, né? E esse estilo musical fez muito sucesso naquela época, com a música, por exemplo, né, Garota de Ipanema, que é uma música que até hoje é tocada, foi regravada várias vezes em diversas línguas, né? Então foi uma música que fez muito sucesso naquele período, é um exemplo desse jazz. E Juscelino Kubitschek, ele gostava muito de jazz, né? Tanto é de jazz, não, de bossa nova, né? Juscelino Kubitschek gostava muito de bossa nova, né? Por isso ele foi chamado presidente Bossa Nova. Beleza? Então, com base nisso, vocês vão fazer essa atividade, essas duas atividades que estão aí na página 23 do nosso livro. Não precisa tirar foto, não precisa mandar para mim, é só fazer a atividade, que na nossa próxima aula, que vai ser quinta-feira, né? Aí a gente corrige juntos a atividade, beleza? Então, até lá, bons estudos.